a nossa folha de papel. Ok. Muito bem. Então, a aula de hoje é sobre o cálculo de volumes e volumes por cascas cilíndricas. E o que vocês vão perceber é que é extremamente importante fazer os desenhos em cada caso. Tá? Então, isso aqui é baseado nas seções 6.2 e 6.3 do livro do Stuart. Tá? Bem, então vamos começar aqui com alguns exemplos. Lógico. Temos exemplos e exercícios. Primeiro, se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, falem, porque esse material aqui não é um material tão simples assim, tá? Então, eu quero calcular o volume da esfera de raio R. Tá? Quero saber quanto é que é isso. Bom, no colégio do ensino médio, vocês aprenderam que o volume da esfera de raio R é 4π de R ao cubo. Mas aqui a gente vai deduzir isso a partir da área do disco, que a gente também sabe calcular usando as fórmulas de área, né? usando o cálculo de área a partir da integral. Então, vamos começar descrevendo a nossa esfera, tá? Como um sólido de revolução. Então, é um sólido gerado por girar o semidisco, o hemisfério superior do disco, em torno do eixo X. Quando eu faço isso, eu ganho esfera meio achatada, tá? Formada por girar esta curva azul em volta do eixo X. Então, a gente vai usar o método das fatias para calcular quem é o volume. O método das fatias envolve a gente fatiar aqui a nossa esfera por seções perpendiculares, planos perpendiculares ao eixo X, e calcular, então, qual é o volume de uma fatia. Ok? Bem. Então, o volume de uma fatia é o volume de um cilindro reto, que eu vou exagerar aqui, tá? De espessura. A espessura vai ser medida ao longo do eixo X, então é dx. E o raio desse disco aqui é exatamente o ponto sobre essa curva azul que corresponde à abscissa X. Então, o raio vai ser raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado.
Esse é o raio. Esse aqui. Gira em volta do eixo X. Né? Então, o volume deu... O volume deu π... o volume é a área do disco vezes a espessura dx. A área do disco é π vezes o raio desse disco ao quadrado vezes a espessura dx. E eu vou integrar isso para x, variando de onde até onde? Vejamos. Ao longo dessa curva aqui, esse ponto aqui, esses pontos são os pontos onde y é igual a zero, que corresponde a x igual a mais ou menos r. Ok. Então, o meu volume, que eu estou procurando, então, é igual a integral de menos r até r de π vezes essa raiz quadrada ao quadrado é a mesma coisa que r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Tá? Isso aqui dá π vezes r ao quadrado vezes x entre menos r e r, menos π vezes x ao cubo sobre 3 entre menos r e r. Porque menos πx quadrado, quando você integra, dá πx ao cubo sobre 3. Isso aqui é π vezes r ao quadrado vezes x igual a r menos x igual a menos r. Menos π sobre 3 vezes x ao cubo em r menos x ao cubo em menos r. Isso é r menos menos r é 2r. Então, obtivemos 2r ao cubo vezes π, esse aqui é 2r, vezes r ao quadrado é 2r ao cubo vezes π, menos r ao cubo menos menos r ao cubo é 2r ao cubo, porque o menos r ao cubo é igual a menos r ao cubo. Então, menos com menos dá mais. Então, você ficou com r ao cubo mais r ao cubo, é 2r ao cubo sobre 3. Menos π sobre 3 vezes 2r ao cubo. Ok. Em suma, ganhamos 2r ao cubo vezes π, que multiplica 1 menos 1/3. Isso, 1 menos 1/3 é 2/3. 2/3 vezes 2r ao cubo é 4/3 de π r ao cubo, que é exatamente a expressão que a gente aprende no ensino médio. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. 2. Deixa eu dividir aqui meu quadro. Eu vou fazer logo de uma vez o desenho, que vai ser mais fácil do que escrever o enunciado da questão, tá? Então, eu quero a região limitada por y igual a x ao cubo y constante igual a 8,
e x igual a zero. X igual a zero é o eixo y. Okay? Então, eu quero olhar para esta região daqui. E eu quero girar ela em torno do eixo y. Tá? O que eu vou obter? Todos os pontos em cima dessa curva azul vão descrever círculos em volta do eixo y. Tá? O que vai ser um... Bom, então o natural aqui é a gente fatiar esse sólido perpendicularmente ao eixo y. Eu vou fatiar isso daqui perpendicularmente ao eixo y. E quando eu faço isso, o que vai ser uma fatia típica? Vai ser um cilindrinho de espessura dy, de seção de base circular, tá? E o raio dessa base é o quê? Corresponde para esse y específico, corresponde ao x em cima dessa curva azul. Então, esse raio daqui, é o x como função de y, onde y é x de y ao cubo. Isso significa que o x de y tem que ser igual a raiz cúbica de y. A gente tem que resolver essa equação. Certo? Então, o volume dessa fatia, que eu estava chamando de devolume no nosso vídeo, esse volume dessa fatia infinitesimal vai ser o quê? A área dessa base, essa base é um disco, é uma base circular, então é π vezes o raio ao quadrado vezes a espessura, dy. E o y vai de onde até onde? O y vai de 0 aqui até 8. Vai do andar 0 até o andar 8. Então, o nosso volume é a integral de 0 até 8 do d-volume, que é π vezes raiz cúbica de y ao quadrado é y elevado a 2/3 dy. Quanto dá isso? Agora é só integrar. Y elevado a 2/3 é a integral disso, uma primitiva disso é y elevado a 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 é y elevado a 5/3, que é 2/3 mais 3/3. Dividido por 5/3 é a mesma coisa que multiplicado por 3/5. E isso daqui para y entre 0 e 8. Então, o que nós ganhamos? π vezes 3/5 vezes 8 elevado a 5/3 menos 0 elevado a 5/3. 8 elevado a 5/3 é a raiz cúbica de 8, que é 2. 2 à quinta é 32. Então, isso aqui é 3π sobre 5 vezes 32, que é 96 π sobre 5. E essa é a resposta. 3. Agora, o próximo volume de sólido de revolução que eu quero calcular, tá, é o volume da região compreendida entre o gráfico de y igual a x
e o gráfico de y igual a x². Então, esse daqui é y igual a x², esse daqui é y igual a x. E tem um ponto em que essas duas curvas se interceptam. Isso aqui para x maior ou igual a 0. Tá? O ponto onde essas duas curvas se interceptam é exatamente x igual a 1, y igual a 1. Eu quero girar isso, eu quero girar essa figura aqui em volta do eixo x. Em volta do eixo x. Então, vamos ver quem é que a gente está girando. Nós estamos girando aqui essa região em volta do eixo x. Então, vamos ver o que a gente ganha. Nós vamos ganhar como se fosse um cone vazado, e que por dentro do cone a superfície é curva, tá? E você tem uma cúspide no final, na ponta, esse cone deitado aqui, tá? Ok. E como é que eu faço para calcular o volume disso? Então, eu preciso saber quem é o volume de uma fatia, né? Então, vamos lá, vamos interceptar aqui por um plano perpendicular ao eixo x. Tá? E vamos ver o que a gente obtém. Vamos ver o que a gente obtém. Bom, então a minha fatia vai ser uma arruela, ou seja, é um disco vazado. É um disco vazado. Tá? O que é o volume dessa arruela? É o volume do cilindro maior, tirando o volume do buraco. Tá? Então, isso aqui vai ser π. Bom, primeiro, a espessura eu sei que é dx. Tá? Então, agora eu tenho que calcular o volume do cilindro externo, que é o cilindro cujo raio é o ponto que está em cima da curva mais alta. Então, é y igual a x. Então, é y vezes x, π vezes x ao quadrado, menos dx, aliás, né? Isso aqui é o volume do cilindro externo, menos o volume do buraco. O buraco tem raio dado para uma certa abscissa, o ponto em cima do gráfico é x², do gráfico mais abaixo, é x². Tá? Então, lembrando que esse daqui é o d volume externo e esse daqui é o d volume do buraco. Certo? Então, em outras palavras, o que a gente ganhou foi π vezes x² menos x² dx. E aí o nosso volume do nosso sólido de revolução, volume completo, vai ser uma integral para x de 0 até 1. Eu vou fatiando
eu vou fatiando de 0 até 1. Quando passou do 1, não tem mais fatia, porque não tem mais sólido. De 0 até 1, dos volumes infinitesimais. Π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Isso aqui dá π vezes x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5 para x de 0 até 1. Isso aqui é π vezes 1/3 menos 1/5. 1/3 menos 1/5 é 2/15. 1/3 menos 1/5 é 2 sobre 15. Pronto. Fizemos, então, o exemplo 3. Quatro. No exemplo 4, eu vou querer a mesma região, só que ela vai ser girada em torno da reta y igual a 2. Então, eu quero o volume da mesma região aqui, que era aquela região entre, entre a curva y igual a x e a curva y igual a x quadrado. Tá? Então, esse daqui é y igual a x quadrado, e esse daqui é y igual a x. Ok? Eu quero essa mesma região aqui, mas eu quero girar em torno da reta y constante e igual a 2. Bom, eu já sei que este ponto daqui, de interseção, corresponde ao ponto x igual a 1, y igual a 1. Então, eu vou somar 1 aqui, e eu estou sem espaço, precisaria ir até o 4. Vamos desenhar a reta y constante igual a 2. Essa reta daqui. Y constante igual a 2, e eu quero girar essa figura em torno dessa reta. Então, o que a gente ganha? Não vai dar para desenhar direito, porque eu estou sem escala aqui, mas todos os pontos percorrem um círculo em volta dessa reta, com centro nessa reta. Tá? Então, você vai ter isso, depois você vai ter isso. E, por fim, uma coisa aqui em cima. Bem, como é que progride isso aqui? Eu vou ter assim e assim. Então, essa região daqui gira em volta dessa reta y igual a 2. E aí o desenho é como se fosse uma casca de uma desses módulos lunares que foram para a Lua. Não sei se isso aqui talvez é muito antigo para vocês, tá? Mas é como se fosse uma dessas cascas. Tá? Então, do lado de fora, você tem uma região curva, com uma fronteira curva, e do lado de dentro, uma região com fronteira reta. Ok. Calculemos o volume. Então, eu vou fazer o mesmo esquema de sempre, vou fatiar aqui a minha região por um plano perpendicular ao eixo de rotação, ao eixo de simetria, que vai ser essa reta y igual a 2. E eu quero calcular, então, o que é o volume de uma fatia.
Então, uma fatia aqui vai ser, novamente, uma arruela, tá? Vai ser uma arruela de espessura super mal desenhadas, tá? A espessura dessa arruela vai ser dx, porque esses planos perpendiculares à reta y igual a 2 também são perpendiculares ao eixo x, da feita que a reta y igual a 2 é paralela à reta y igual ao eixo x, desculpa. Tá? A espessura vai ser dx, e aí a pergunta-chave é: quem são os raios interno e externo? Quem são esses raios externos e externos? Então, o raio interno, que é esse daqui, tá? O raio interno vai ser a distância, vai ser essa distância aqui, desse ponto até o eixo, até a reta y igual a 2. Esse aqui é o meu raio interno, que corresponde ao quanto? Corresponde a y igual a 2 menos essa altura daqui, ou seja, 2 menos x. E o raio externo corresponde a essa distância daqui, que é y igual a, bom, medido dessa maneira, vai ser 2 menos x quadrado. Portanto, o meu d-volume, o volume dessa fatia infinitesimal, é o quê? É π vezes o volume, quer dizer, é o volume do cilindro externo, que é π vezes 2 menos x quadrado ao quadrado dx, menos o volume do buraco. Um buraco muito maior agora, que é π vezes 2 menos x quadrado dx. Então, esse aqui é o meu raio externo, esse é o raio interno. Então, é π vezes o raio externo ao quadrado dx, menos π vezes o raio interno ao quadrado dx. Então, então, o volume que eu ganhei, no final das contas, é a integral. Agora eu integro de onde até onde? Ainda de 0 até 1. Ainda de 0 até 1. Π vezes 2 menos x quadrado, quadrado, menos 2 menos x quadrado dx. Bem, esses problemas, o que tem de mais difícil é montar a integral, nesse primeiro momento. Tá? Então, eu vou deixar indicado para vocês que esse é o resultado, e depois precisa calcular essa integral. Como é que faz para calcular essa integral? Você abre essa expressão. Então, esse aqui é 4 menos 4x quadrado mais x à quarta. Menos 4 menos 4x mais x quadrado. Né? Então, eu vou deixar o cálculo da integral para vocês, mas eu deixo indicado aqui. Então, isso aqui é a integral de 0 até 1 de π vezes 4 menos 4x quadrado mais x à quarta, esse primeiro pedaço, menos 4 menos 4x mais x ao quadrado. Isso vira a integral de um polinômio, que é muito fácil de calcular. X à quarta
menos 4 menos 4 vai embora, menos 4x², menos x² é menos 5x² e mais 4x. Ok? E aí o resto é com vocês. Uma divisão de quadro um pouco estranha. Espera aí, esse aqui agora é o exemplo 5. 5. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu adoro fazer. É o exemplo da barraca de acampamento. Tá? Então, a situação é a seguinte. Vou fazer o desenho aqui. Você tem... Eu acho que não vou ter muito como usar esse... Esse aqui é um exemplo em 3 dimensões mesmo. Tá? Vamos dizer que aqui eu tenho x e y. Isso. E z. Esse aqui é 3 dimensões, tá, pessoal? Isso aqui é um ângulo reto e isso daqui também é um ângulo reto. É o plano XY assim e o eixo Z para cima. Tá? Ok. Então, como é que é esse negócio da barraca de camping? Você tem um disco de raio 1, que é a base da barraca. Tá? E aí, você coloca em cima de cada ponto oposto da barraca, ou seja, você pensa nisso aqui como sendo... Peraí, isso aqui não tá mal. Assim. Você pensa nisso como sendo seções perpendiculares ao eixo X, paralelas, portanto, ao eixo Y. Tá? Isso aqui é suposto ser reto. Aí, o que você vai fazer é que você vai colocar um triângulo equilátero aqui. O que isso dá, tá? A figura que isso aqui dá, no final, é a figura de uma barraca, porque é exatamente assim que você faz para estender uma barraca. Então, a nossa figura, no final das contas, é algo assim. Tá? Então, quem já acampou, sabe o que você faz? Você tem a base da barraca, que é um disco, em geral vem um tubo circular, e aí você põe outro tubo circular por cima, tá? E você estende um pano, né? Por cima, ou pode ser uma lona, um plástico, o que for, tá? Você estende por cima desse tubo, que é um hemisfério, de fato, tá? E o que você ganha
são exatamente triângulos equiláteros. Tá? Bom, e aí a pergunta é: qual é o volume da barraca? Tá? Então, obviamente, você não tem aqui uma situação de um sólido de revolução. Tá? Mas a ideia é usar o método da fatia, identificar quem é o volume de uma fatia. Então, vamos começar com o que é o devolume ou o volume de uma fatia. E é claro que a fatia que eu quero tomar vão ser fatias perpendiculares ao eixo X, porque são essas as fatias sobre as quais eu tenho informação. Então, vamos continuar isso daqui na próxima folha. Tá? Então, vamos ver o que é a minha fatia. Minha fatia vai ser um cilindro de base triangular. É um cilindro de base triangular. A espessura do meu cilindro, como eu vou estar fazendo, como eu estou fatiando perpendicular ao eixo X, sempre perpendicular ao eixo X, então, bom parâmetro aqui para eu medir onde é que eu estou é ao longo do eixo X, e a espessura vai ser uma fatia fininha ao longo do eixo X, então isso aqui vai ser um dx. Então, a minha fatia, volume da minha fatia vai ser a área do meu triângulo, que é a minha base, vezes dx. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Base é triângulo equilátero. Certo? Então, vamos pegar essa fatia que está assim e vamos virar ela para a gente ver direitinho quem é esse triângulo equilátero. Tá? Bom, vamos dizer que isso aqui seja um comprimento B. Eu quero saber qual é a altura H desse triângulo equilátero. Quem é essa altura? Depois, em termos de B. E depois eu me preocupo em achar quem é B. Vocês têm as fórmulas já do ensino médio, que é a altura de um triângulo equilátero, mas vamos deduzir aqui, assim mesmo. Tá? Então, eu vou olhar para metade desse triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, como esse lado também é B e esse também é B, em particular, isso aqui é um triângulo isósceles, e aí você tem que a altura vai dividir esse triângulo exatamente em dois triângulos retos, que de base aqui B sobre 2. Então, isso daqui vai ser B sobre 2. Esse lado aqui eu já sei que é igual a B, e é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E esse daqui, então, é H que eu estou procurando. Então, o que eu sei é que é H ao quadrado mais o quadrado de B sobre 2 é igual à hipotenusa ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, dá feita que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Tá? Ou seja, H sobre 2 é B ao quadrado menos B ao quadrado sobre 4. Isso aqui é 3B ao quadrado sobre 4. Ou seja, H é igual a B raiz de 3 sobre 2.
Pronto. Achamos H em termos de B. Então, agora a gente só precisa saber quanto é que é B, para a gente poder concluir. Bem, vamos olhar aqui no nosso desenho. O nosso B, cada um desses lados mede B. Em particular, esse lado que está deitado aqui em cima do plano XY. E a base no plano XY, a base é um disco de raio 1. Tá? Essa base é um disco de raio 1, o que significa que este círculo daqui tem uma equação, x² mais y² igual a 1. Quanto é que vale B, esse comprimento aqui? Se esse daqui é um x fixo, então B é igual a menos y mais y, ou seja, é esse comprimento daqui que é a altura sobre o disco de raio 1, tá? Então, o nosso B aqui vai ser igual a 2 vezes a raiz de 1 menos x². Por quê? Porque isso da B dividido por 2, que é só esse pedacinho daqui, tá? Corresponde ao ponto em cima da curva. Dado x é o ponto em cima da curva, e o ponto em cima da curva é o ponto raiz de 1 menos x². Tá? Então, o nosso H, que é B sobre 2 raiz de 3, é raiz de 3 vezes raiz de 1 menos x². Ok? Muito bem. Então, nós já temos quanto é que é H e quanto é que é B. E aí, a área desse triângulo equilátero é base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos ver quanto é que a gente ganha no final. Então, ainda estamos tentando calcular o nosso D volume, que é a área do triângulo equilátero vezes dx. E a área desse triângulo equilátero é base vezes a altura sobre 2 vezes dx. É a área do triângulo equilátero dx. A base eu acabei de identificar. Tá? De fato, eu identifiquei quem é a base sobre 2, que é a raiz de 1 menos x². Vezes a altura, que é raiz de 3, vezes a raiz de 1 menos x². Então, isso daqui é a altura, H. E esse daqui é a base sobre 2. Lembra que a altura era base sobre 2 vezes raiz de 3. Você tira a raiz de 3 de cada lado, você tem que base sobre 2 é raiz de 1 menos x². X vai de onde até onde? X tem que ir de menos 1 até 1. Porque você começa a fatiar numa ponta do disco e vai até a outra ponta do disco. Então, moral da história, o volume da nossa barraca é a integral para x de menos 1 até 1, de raiz de 1 menos x², vezes raiz de 3, vezes raiz de 1 menos x². dx, isso aqui é a integral de menos 1 até 1, de raiz de 3, vezes 1 menos x² dx. Super fácil de calcular. Tá? Quando chegou aqui, é muito fácil de calcular. Isso aqui dá raiz de 3
vezes x entre menos 1 e 1, menos raiz de 3 vezes x ao cubo sobre 3, entre menos 1 e 1. O resultado fica como exercício. Gente, eu tenho mais 2 exemplos, que são exemplos de cálculo de volume usando cascas cilíndricas. E eu sei que a gente já está passando do horário, mas em função dos vários problemas que nós tivemos, eu acho que a gente deveria prosseguir. Tá bom? Então, o exemplo 6, isso aqui não vai tomar muito tempo, a gente vai passar do horário, mas só um pouquinho. Ok. Então, 6, agora a pergunta é como calcular o volume da região. A gente já olhou para essa região antes. É a região entre y igual a x e y igual a x quadrado, em que a gente vai girar isso agora em torno do eixo y. Tá? Então, esse daqui é y igual a x quadrado, e esse aqui é y igual a x. Bom, para fazer isso daqui pelo método das fatias, então primeiro vamos desenhar o que a gente obtém. Okay. Aqui é como se a gente tivesse um copo e por dentro do copo a superfície é um cone. É um copo assim, meio curvadinho, e por dentro você tem um cone. Tá. Ok. Se a gente for fazer isso aqui pelo método das fatias, a gente precisa calcular a área de cada uma dessas arruelas. Tá? Então, ao invés disso, nós vamos usar o método das cascas cilíndricas. Então, o método das cascas cilíndricas faz com que eu tenha que pensar, que descascar esse meu sólido em uma porção de cilindros. Pensar nisso como formado pela união de vários cilindros. O cilindro é oco por dentro, né? É só a casca que eu estou interessada. Então, a gente vai lá e corta essa casca cilíndrica, abre e ganhamos o quê? Ganhamos um paralelepípedo com uma espessura infinitesimalmente pequena. Tá? Como é que vai ser a espessura? Como eu estou fazendo isso para cada x fixo, eu vou fazer a união de todos os cilindros ao longo do eixo x, tá? Parametrizado aqui pelo eixo x. Tá? Então, a espessura vai ser um dx. E quanto é que é a altura? A altura desse meu cilindro vai ser o tamanho desse segmento aqui, que é x menos x quadrado. E o raio desse cilindro, para eu calcular quanto é que é esta largura daqui, eu preciso saber quanto é que é o raio desse cilindro. Mas o raio desse cilindro é fácil, é igual a x. Então, isso aqui é 2π
x. De modo que o d volume, ou volume do meu cilindro infinitesimal, é 2πx vezes a altura, x menos x quadrado, vezes a espessura. É o volume desse paralelepípedo. E aí o meu volume vai ser uma integral para x de onde até onde? Eu estou parametrizando em x para x de 1 até, de 0, desculpa, até 1. Pronto. É só isso. Então, esse aqui, o nosso resultado, é que deu a integral de 0 até 1 de 2π vezes x quadrado menos x ao cubo dx. Isso é 2π vezes a integral de 0 até 1 de x quadrado menos x ao cubo dx, que é 2π x ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4, avaliado entre 0 e 1. Esse aqui dá para fazer de cabeça, né? Isso aqui é 2π vezes 1 sobre 12, que é π sobre 6. Só fiz porque dava para fazer de cabeça. Bom, esse é um exemplo do volume de um sólido que daria para calcular, seja pelo método das fatias, seja pelo método das cascas cilíndricas. Tá? Agora vamos ver um outro exemplo que é muito complicado de calcular se não for usando o método das cascas cilíndricas. É outro sólido de revolução. Tá? E eu vou desenhar isso aqui assim. Então, eu pego a curva, o gráfico da função x menos x quadrado. É uma parábola com concavidade para baixo e raízes em 0 e em x igual a 1. Eu quero olhar para a região entre esta curva, que é esse gráfico, e o eixo x, a reta y igual a 0. Quero olhar para isso daqui. Eu quero girar isso em torno do eixo y. Tá? O que eu vou ganhar? Vou ganhar um sólido com essa cara. Então, é como se fosse um morro que eu simplesmente saí girando. Tá? Aqui, esse morrinho que eu saí girando. Bom, se eu for calcular o volume deste sólido usando o método de fatias, uma fatia típica, tá? Uma fatia típica vai ser uma arruela circular, tá? E para calcular o volume dessa arruela, eu preciso saber o volume da base da arruela vezes uma espessura dy. Ou seja, eu preciso parametrizar essas arruelas por y, tá? Vou precisar parametrizar por y, e para cada y fixo, eu preciso calcular quem é o x mais à esquerda e o x mais à direita para saber o que vai ser o raio do buraco interno e o que vai ser o raio externo. Tá? Então, é o x à direita e o x à esquerda. Então, para y fixo, eu preciso resolver a equação x menos x quadrado igual a y. Dá para resolver? Dá. Nesse caso, dá, porque a gente tem uma equação quadrática.
Mas a integral resultante vai ser bem complicada. Eu vou escrever para vocês, só para vocês terem uma noção. Então, se eu for usar o método da fatia, vai levar... a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quem é o volume da minha fatia infinitesimal. Vezes uma espessura dy. Essa fatia está parametrizada por y. Tá? Okay. O máximo aqui vai ser 1/2, então y aqui vai estar entre 0, de fato é 1/4, né? Entre 0 e 1/4. E aí eu preciso do raio interno e do raio externo, que eu vou chamar de x à esquerda e de x à direita. E que são as soluções da equação menos x² mais x menos y igual a 0 para y fixo. Ou seja, resolvendo essa equação, menos x² mais x menos y igual a 0. Quem são as soluções dessa equação? O x igual menos 1, mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes menos 1 vezes menos y, sobre menos 2. O coeficiente do x² é menos 1, o coeficiente do x é 1, e o coeficiente do termo independente é menos y. Então, é isso aqui mais isso. Bem, então, o que nós obtivemos? Menos 1, mais ou menos, raiz de 1, menos 4y, sobre menos 2. Ou seja, o x à esquerda é o menor possível desses x, isso aqui é igual a 1 menos mais, trocando o sinal aqui, né? Isso é menos 1 sobre menos 2, é 1/2, tá? Menos mais, raiz de 1 menos 4y sobre 2. Então, o x mais à esquerda que tem é 1/2 menos raiz de 1 menos 4y sobre 2, e o x à direita é o x maior, é 1 mais essa raiz. Tá? Ok. Com isso, a gente conclui que o nosso d-volume, portanto, o que é? Vai ser dy, é a espessura do meu cilindrinho, da minha arruela, tá? E a base é π vezes o raio externo ao quadrado menos π vezes o raio interno ao quadrado. Tudo isso vezes dy. Isso aqui deu π vezes 1/2 mais raiz de 1 menos 4y sobre 2 ao quadrado. Então, é 1 mais raiz de 1 menos 4y sobre 2 quadrado menos π vezes
1 menos raiz de 1 menos 4y sobre 2 quadrado dy. Π, 2 ao quadrado, você pode botar em evidência, 4, que multiplica 1, mais 2 raiz de 1 menos 4y, mais 1 menos 4y, menos 1 menos 2 raiz de 1 menos 4y, mais 1 menos 4y, dy. Π sobre 4 vezes 1 menos 1 nada, 2 raiz de 4 menos y menos 2 raiz de 4 menos y, 4 raiz de 1 menos 4y. Mais 1 menos 4y menos 1 menos 4y nada, dy. Então, o seu d volume é π raiz de 1 menos 4y dy, que você quer integrar para y entre 0 e 1/4. Dá para calcular essa integral? Essa dá, tá? Mas esse processo todo é bem mais complicado do que com o método, da casca cilíndrica. Então, eu quero que vocês vejam agora, que vocês comparem esse método com o método da casca cilíndrica. Método das cascas cilíndricas. Bem, então vamos voltar aqui ao nosso desenho. Como era o nosso desenho? Nós estamos calculando o método das cascas cilíndricas para este sólido daqui. Então, eu vou pegar uma casca cilíndrica típica. Tá? Minha casca cilíndrica típica primeiro vai ser parametrizada ela vai ter vai ser localizada aqui em algum x, quer dizer, vou parametrizar isso aqui por x, e a espessura dela vai ser medida ao longo de x. Então, a espessura vai ser dx. Tá? E aí eu tenho que usar a minha tesourinha para cortar, para abrir ela, de modo que eu tenho agora um paralelepípedo, e eu só tenho que identificar quem é a altura e a largura desse paralelepípedo. Da feita que eu já sei que a espessura é dx. Eu preciso calcular quanto é que é essa altura e quanto é que é essa largura. Então, a altura agora é muito mais fácil de calcular, porque para um certo x corresponde ao ponto que está em cima dessa curva, ou seja, x menos x quadrado. E a largura, essa largura daqui, tá? Ela é 2π vezes esse raio. É o comprimento dessa circunferência.
É uma circunferência de raio R. Então, é 2πr. Quanto é que é o raio? O raio vai ser exatamente x, porque o raio corresponde ao comprimento do disco gerado pelo parâmetro x. Então, isso aqui vai ser 2πx. Então, meu D volume, que é o volume da minha casca infinitesimal, é largura vezes altura vezes espessura. E eu integro dos parâmetros x, que vão de 0 até 1. O meu volume é a integral de 0 até 1 de 2πx 1 menos x ao quadrado dx. Muito mais simples do que a integral anterior que eu tinha que calcular. Essa integral é a integral de um polinômio, é super fácil de calcular. Isso aqui é a integral de 2π. 2π vezes a integral de 0 até 1 de x menos x ao cubo dx. Isso aqui é 2π x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 4 entre 0 e 1. E, novamente, isso aqui dá para fazer de cabeça. Isso aqui é 1/2 menos 1/4, e em 0 você não tem nada, então 1/2 menos 1/4 é 1/4. Isso aqui é 1/4 vezes 2π é π sobre 2. Pronto, acabou. Simples e direto. O cálculo dessa integral daqui, de π vezes raiz de 1 menos 4y dy, envolve fazer a mudança de variáveis 1 menos 4y igual a u, du é menos 4dy, portanto, dy é menos 1/4 de du, fazer a mudança de variável aqui nos limites de integração, e aí, em seguida, calcular a integral. É bem mais complicadinho do que esse caso daqui. Agora, vejam, isso aqui ainda é um caso em que deu para fazer. A gente conseguiu resolver a equação do nosso f de x igual a y. Tá? Se aqui, ao invés de ser menos x quadrado, y igual a x menos x quadrado, se isso aqui fosse y igual a x à quinta menos x à oitava, a situação ia ser bem mais complicada. Não ia ter nenhuma expressão, uma fórmula explícita para a solução. Tá? Então, gente, acho que esses eram os exemplos que eu queria fazer para vocês na aula de hoje. Teve muita coisa que deu errado hoje. Eu estou com um problema muito sério aqui na minha mão. Eu não sei quanto tempo ainda que eu vou conseguir durar. Eu espero que eu consiga durar até o fim do PLE. A batalha é essa, para poder durar até o final do PLE. Tá? Mas, pelo menos, deu para concluir a aula de hoje. E eu vou estar postando isso aqui no YouTube, de modo que vocês podem assistir com calma o vídeo, e quem teve que ir embora mais cedo também vai poder assistir o vídeo, tá bom? Então, peço desculpas novamente pelos contratempos de hoje, o celular que desligou sozinho e os problemas devido às minhas dificuldades aqui de saúde, tá? Espero que esteja indo tudo bem com a prova. Façam a prova o mais rápido, o quanto antes, para evitar problemas. Tá bom, gente? Ok. Bom final de semana para vocês também e até segunda-feira.